Eu peço aos irmãos que abram novamente, se fecharam as Bíblias, em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, dos versículos 16 até o 23. Carta de Paulo aos Gálatas, uma das cartas mais conhecidas do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 5, e por que não dizer um dos textos mais conhecidos também do apóstolo Paulo, que diz: digo, porém, andai no Espírito, ou andai pelo Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Amados, a proposta da espiritualidade cristã, ela implica o fato de que Deus uniu o seu espírito ao nosso espírito. E nós temos, ao longo de algumas mensagens, falado sobre essa dinâmica de Deus com o homem, que une o espírito dele com o nosso espírito. E agora, essa união do Espírito de Deus com o Espírito do homem faz de nós participantes da natureza divina, já que estamos unidos ao Espírito de Deus. Tá certo? As virtudes cristãs, elas são chamadas de fruto do Espírito. Então, este fruto do Espírito são as virtudes cristãs, justamente porque são produzidas somente pelo Espírito de Deus. Então, a possibilidade de herdarmos e de termos essa virtude ou essas virtudes cristãs é em razão do Espírito de Deus ligado, conectado, interligado a nós, seres humanos, né? Então, isso une, de alguma forma, o propósito de nos fazer crescer e de nos fazer transcender, que foi o tema da nossa última mensagem. Então, eu tenho o propósito do transcender com o propósito do crescer. E hoje a gente vai falar dessa outra dinâmica, que é a dinâmica do crescimento. Cristo nos chamou para crescermos. Cristo nos chamou para amadurecermos. Uma pessoa, ela tem como missão de vida, ela
tem como constituição da sua própria natureza a possibilidade do crescimento. E eu falo de possibilidade do crescimento porque cabe essa pessoa buscar este crescimento. Já viram quando nós dizemos fulano já passou dos 40 e ainda não cresceu? Ciclano já passou dos 50 e ainda não cresceu? Por que não cresceu? Porque ele escolheu não crescer. Porque ele tem, né, a convicção, ou melhor dizendo, ele tem a chance de crescer, mas ele decidiu não crescer. Talvez não somente por ele, mas por N circunstâncias da vida, mas o fato é que existe uma grande responsabilidade sobre os ombros dessa pessoa. Então, Deus nos fez para crescermos, Deus nos fez para desenvolvermos. E esse desenvolvimento, esse crescimento, ele é mais possível ainda, ele é mais abrangente ainda, quando nós temos o Espírito de Deus trabalhando em nosso favor. Porque o Espírito de Deus, ele forjará o nosso crescimento. Ele nos ajudará com este crescimento, com esta maturidade. Não é isso? Então é como se nós fôssemos um fruto, e fruto de Deus, enxertados nesta figueira, e esta figueira, que segura o fruto, ela ajuda a nutrir este fruto. Ela ajuda a sustentar esse fruto. E quando essa figueira nutre esse fruto, sustenta esse fruto, alimenta esse fruto, a possibilidade deste fruto crescer é enorme. Então, tiremos assim, por exemplo, uma banana que ainda está crescendo da bananeira. Se nós tirarmos a banana que ainda está crescendo, mais ou menos deste tamanho da bananeira, a banana vai parar de crescer. Por quê? Porque ela não está mais ligada na bananeira. Mas se ela estiver ligada à bananeira, ela crescerá e chegará a época em que nós poderemos colher as bananas maduras, prontas para serem degustadas. Então, quando nós estamos em Deus, quando o nosso espírito está alinhado em Deus, conectado com Deus, nós temos a possibilidade do crescimento, porque estamos enxertados na figueira, estamos enxertados na árvore, na bananeira. E a bananeira nos alimenta, nos nutre, nos dá maturidade. E um dia nós estaremos, digamos assim, prontos. Assim como Cristo esteve pronto. O homem mais pronto que a gente pode conhecer foi Jesus Cristo. Tão pronto, tão íntegro, tão perfeito, tão pleno, que foi capaz de dar incontáveis frutos. Porque esse fruto era um fruto perfeito. Porque foi um fruto que nunca saiu de Deus, que nunca esteve separado do Pai. E ele, em sua vida, nos ensina esse caminho do amadurecimento, esse caminho do crescimento, esse caminho do aperfeiçoamento. Ele não nos chamou para estarmos longe, separados da figueira.
ele nos ensinou a estarmos sempre conectados, integrados, interagindo em comunhão com essa figueira. Para quê? Para que possamos também dar frutos. E frutos, como diz a Bíblia, frutos de arrependimento. É isso, frutos de arrependimento. Esse é o retrato da pessoa adulta, da pessoa crescida, da pessoa amadurecida. E essa pessoa cresceu e alcançou a sua plenitude, alcançou a sua maturidade plena. E uma pessoa que é plena, que alcançou a sua maturidade, é uma pessoa que exala o amor. É uma pessoa que é capaz de exalar a paz, é capaz de exalar a alegria, é capaz de ser amável, é capaz de ser bom, exprime bondade no seu interior. Uma pessoa madura, uma pessoa crescida, ela é capaz de ser fiel. Fiel a si mesmo, fiel às pessoas e principalmente a Deus. E uma pessoa madura, crescida, ela é capaz de se dominar, de ter domínio próprio. Portanto, o fruto do Espírito é esse conjunto, é um conjunto de virtudes que experimentamos na proporção da qualidade, da profundidade e dessa intensidade do nosso relacionamento com quem? Com Deus, com essa bananeira. Me perdoem essa metáfora, mas ela é muito simples, eu acho que a gente não vai poder esquecer. Com essa figueira. Deus é essa bananeira, é essa figueira, é essa árvore frondosa que nos permite amadurecer, nos permite a tirarmos o alimento para as nossas almas, para a nossa vida, nos permite a dar água, a beber dessa água, e essa água é água viva, é água que traz transformação para o nosso interior, para o nosso ser. Então, diariamente, constantemente, nós estamos crescendo. Mas muitas vezes nós não entendemos e não percebemos esse crescimento, porque ele é um crescimento gradativo. Eu nem chamaria de um crescimento lento, eu chamaria de um crescimento gradativo. É como se olhássemos todos os dias para aquela bananeira e nós percebêssemos pelo conhecimento de que aquelas bananas estão crescendo. Mas a gente, a olho nu, não consegue visualizar o momento exato desse crescimento. A gente sabe que a banana está crescendo, que a fruta está crescendo, mas a gente não consegue visualizar a olho nu esse crescimento. Assim, diariamente falando. Você planta uma árvore e ela vai crescer, mas você não consegue ver o momento que ela brota para cima, assim vai crescendo, mas você percebe que ela está crescendo. Assim é as nossas vidas. Então Deus nos chamou para estarmos enxertados nele. Então, se nós oramos e pedimos a Deus, Deus, nos faça crescer. Nós podemos fazer essa oração, mas Deus está nos dizendo, quer crescer, não saia da minha presença. Quer crescer, não fuja de mim. Não me abandone. Quer crescer, esteja comigo, porque em mim existe alimento. Em mim existe água. Em mim existem os nutrientes necessários para você crescer.
Você quer gozar de paz, quer gozar de amor, quer gozar de alegria, de bondade, quer gozar de domínio próprio, de fidelidade, de mansidão, esteja em mim. Porque fora de mim você não conseguirá gozar dessas virtudes. Porque o meu espírito, é capaz de te dar essas virtudes. É capaz de te dar esse conjunto de virtudes. A alegria, que é um contentamento com o que se tem e o que se é. E não existe satisfação sem partilha, pois toda dádiva que recebemos de Deus há que ser desfrutada na perspectiva do pão nosso. Como é bom convivermos com uma pessoa alegre. Uma pessoa alegre, ela contagia o ambiente. E às vezes a gente vê aí na televisão aquelas experiências de uma pessoa alegre chegando próxima de um ambiente triste e desconhecido. E daqui um pouco a alegria daquela pessoa começa a contagiar as outras e as outras começam a sorrir. E elas sorriem sem nem mesmo saber por que estão sorrindo. É igual aquela experiência que a gente tem quando um começa a bocejar. Aí daqui um pouco a gente percebe os outros bocejando. É a mesma coisa a alegria, ela contagia as outras pessoas. Ela é capaz de transformar o ambiente, né? E é essa qualidade, essa experiência que Deus nos proporciona. Ele também nos proporciona como virtude a paz. E em toda a tradição judaico-cristã, ela é vista como fruto da justiça, de modo que o shalom de Deus, a paz de Deus, não pode ser apenas individual e interiormente. Ninguém vive em paz sozinho ou tem paz apenas para si mesmo. A paz também ela tem o poder, ela tem essa característica de influenciar o meio, de transformar o meio. Ela é capaz de cessar a violência. Ela é capaz de cessar a guerra. Eu me lembro uma vez que eu queria jogar dominó com alguns amigos e eu queria muito jogar dominó, mas eles estavam jogando dominó e aquele que perdesse levava um tapa muito forte no pulso. E eu era pequeno, se eu levasse um tapa muito forte no pulso, eu ia sair para casa chorando. Mas eu queria brincar. E eu disse assim, eu acho que eu vou. E eu vou tentar ganhar a primeira partida. E se eu ganhar a primeira partida, na hora que eu for dar um tapa no pulso do meu adversário, eu não vou dar um tapa. Eu só vou triscar no pulso dele. E aí eu acabo com essa brincadeira de bater um no outro. Foi assim que eu fiz. Eu entrei na partida com um medo enorme de tomar um tapa no pulso, mas felizmente eu ganhei a primeira partida. E aí, quando eu ganhei a primeira partida, eu simplesmente trisquei os meus dedos no pulso do meu adversário. E a partir daquele momento, eu quebrei aquele jogo de violência, de dor. E eu comecei a brincar durante horas com os meus amigos, sem ter esse negócio de bater. Então, a paz, ela é poderosa.
A paz, ela transforma. Nós em Deus podemos fazer isso. Nós servimos a um Deus de paz, não um Deus de guerra. Nós servimos a um Deus que sofreu tamanha violência, mas tamanha violência, sem abrir a boca. Como ovelha muda, ela foi levada, né? Ou ele foi levado ao matadouro. E esse homem não usou de espada, não usou de violência, não usou de palavras ofensivas. E até hoje, depois de 2000 anos, nós estamos falando deste homem, Jesus Cristo. Ele venceu o mundo, ele venceu a morte, sem levantar nenhuma arma. Por quê? Porque a paz é mais poderosa. A paz é mais forte. É com a paz que a gente vence a guerra. Não é com a arma que a gente vence a guerra. Não são com os canhões, não são com as espadas. Eu me lembro de Pedro, impetuoso, saca a espada da bainha, pegando do soldado romano, e vai e corta a orelha de Malco. E Jesus faz o quê? E era um momento crítico para Jesus, era um momento em que Jesus foi traído, beijado por Pedro, por Judas. E Jesus seria levado preso naquele momento. Jesus impõe as mãos sobre a orelha de Malco e o cura. E ainda repreende Pedro pelo seu ato. Então não é pela violência. Não é pela violência física, também não é pela violência mental. Não é pela violência das armas, também não é pela violência da boca, da linguagem, da fala, da expressão. É pela paz. Essas características, essas virtudes, a amabilidade, por exemplo, ela é geralmente definida como a capacidade de conviver com pessoas difíceis. Não sei se vocês têm ou já tiveram a experiência de conviver com pessoas difíceis, né? Enquanto a paciência também é a capacidade de suportar tempos difíceis. Nós vivemos tempos difíceis e estar ligado nessa figueira, nessa bananeira, nos traz paciência. Né? É uma coisa que está absolutamente ligada com a outra, pois pessoas difíceis tornam nossos tempos difíceis. E ninguém vence tempos difíceis sem o suporte da convivência, por mais difíceis que sejam as pessoas. Nesse tempo de pandemia, está sendo difícil para algumas famílias conviverem com os próprios membros. A esposa convivendo com seu marido, o marido convivendo com a sua esposa, com os seus filhos. Está difícil. E é um tempo em que nós precisamos estar mais sensíveis a essa característica, a característica da paciência, da amabilidade, para que possamos viver melhor, né? E essas características, essas virtudes, elas são para o nosso próprio bem e para o bem de outras pessoas. Fidelidade. Fidelidade é a qualidade de quem é confiável. E nesse caso vale a máxima de Sócrates: ser fiel a ti mesmo e não poderá ser falso com ninguém. Então Sócrates, o filósofo, já dizia: se você for fiel consigo mesmo, você não será capaz de ser falso ou infiel
com mais ninguém. Uma pessoa que consegue ser fiel a si mesmo, às suas convicções, ela não é capaz, dizia Sócrates, de ser falso com mais ninguém. Isso implica uma relação maior em que, obviamente, a lealdade a si mesmo e ao outro é, antes de tudo, lealdade para com o Pai. Então, muitas vezes, nós pensamos duas vezes antes de cometer um ato falso ou um ato de traição, porque pensamos em Deus. Eu estou enxertado na bananeira. Não é da natureza da bananeira, não é da natureza da figueira cometer falsidade, trair. Mas é da natureza da bananeira, é da natureza da figueira, é trazer crescimento, trazer amadurecimento, aperfeiçoamento. É da natureza da bananeira trazer transformação, trazer alimento e não falsidade. A mansidão é a energia canalizada, o vigor direcionado, a ousadia controlada como num animal selvagem amansado. É um animal que continua forte, ousado, que continua poderoso, mas que suas potencialidades já não são expressas com violência e já não causam destruição, o que evidentemente reflete no ambiente das relações humanas. Já viram um domesticador de animais, principalmente um cavalo bravo, que sai descontrolado por aí? Existem seres humanos que são assim, que são descontrolados, são impetuosos, mas quando ele está enxertado, essa árvore frondosa, a árvore consegue amansá-lo, consegue de alguma forma canalizar essa potência que ele tem para que ele continue com o seu vigor, com a sua força, com o seu poder, mas que tudo isso seja canalizado para o bem, para a transformação, para o crescimento. E, finalmente, a temperança, ou domínio próprio. Essa é uma característica importantíssima, a característica do domínio próprio. Nós podemos entender como autocontrole de si. É uma virtude que afeta todas as nossas relações, pois define a maneira como dominamos nossas vontades e instintos em relação a algo ou alguém, inclusive a nós mesmos. Às vezes nós estamos numa discussão e estamos tentando apaziguar essas relações e a gente perde o controle. E às vezes a gente estava com a razão. Eu digo que estava porque se nós perdermos o controle da situação, a gente perde a razão. Por quê? Porque a gente perdeu o controle. Não fomos capazes de nos dominar, né? Os nossos impulsos. Nós somos levados por impulsos. Eu me lembro uma vez que uma senhora veio à minha casa para me vender um colchão. E de fato era um colchão maravilhoso, era um colchão que fazia massagem nas costas, de controle remoto, enorme. Um colchão assim que, feito pela tecnologia da NASA, e eu comecei a ficar empolgado com aquele colchão. E eu falo, poxa, eu casei agora, e eu com a minha esposa naquele colchão ia ser uma maravilha. Só que depois ela foi me dizer o preço daquele colchão. E era assim, tipo 20, 30, 40 vezes mais caro do que um colchão normal de mercado. E ela disse assim para mim, eu nunca vou me esquecer, ela disse assim,
pastor, compra esse colchão, porque esse colchão vai ser bênção na sua vida. Aí eu disse para ela assim, irmã, tem bênção que vira maldição. E aí ela ficou assustada com essa frase, bênção que vira maldição. Eu falei, porque eu vou comprar esse colchão, só que eu não vou ter dinheiro para pagar. E se eu não pagar, eu não vou conseguir dormir de noite, porque eu vou ficar devendo à senhora. E eu quero dormir bem comigo e com a minha consciência. Então, se eu não pagar a senhora, essa bênção vai virar maldição. Então, eu não posso ter esse colchão, porque eu não tenho condições de pagar. Naquele momento, eu estava exercendo o meu domínio próprio, a minha temperança. Então, nós não compramos por impulso, porque depois a conta chega. Nós não discutimos por impulso, porque depois a conta chega. Ela sempre chega. Se tem uma coisa que não deixa de chegar, são as contas. Sejam elas físicas, sejam elas em relação às relações, melhor dizendo, né, as relações pessoais ou interpessoais. E essa é a proposta de estarmos enxertados, de estarmos ligados com o Espírito de Deus. O seu Espírito, ligados, né, como se fossem um só, em Deus, ligados a essa natureza divina. Uma vez eu escrevi um pequeno trecho que falava sobre o vinho e dizia mais ou menos assim: a vida é como o vinho. Quando ele atinge a maturidade, significa que está pronto para ser bebido, pois está no seu auge. É o momento em que a bebida pode entregar tudo o que dela se espera. Nós, seres humanos, também somos assim. Quando atingimos o nosso auge da maturidade, o céu nos bebe. É uma expressão poética. O céu nos bebe no sentido de que nós vamos ser levados para o céu no auge da nossa maturidade, no auge do nosso crescimento. Então, sejamos e passemos pela mesma experiência do vinho, para que um dia sejamos bebidos, para que um dia sejamos desfrutados. Desfrutados por quem? Desfrutados por Cristo, desfrutados pela nossa família, desfrutados pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelas pessoas que estão próximas de nós. Por quê? Porque estamos no auge da nossa vida. Estamos no auge da nossa maturidade, estamos no auge do nosso crescimento. Essa é a proposta de viver bem. Essa é a proposta do fruto do Espírito. Dessas virtudes, desse conjunto de virtudes, né? É um tipo de existência a qual estamos destinados, em que a dimensão material se degenera e a dimensão imaterial amadurece. Coloca-nos diante desse paradoxo da vida. À medida que o tempo futuro vai ficando cada vez menos, o tempo presente vai ficando cada vez mais. Cada vez menos importa o que temos ou o que acumulamos. Cada vez mais importa o tipo de gente que nos tornamos. E que tipo de gente devemos nos tornar?
Aqui entra a questão da nossa vocação. Nós fomos vocacionados para quê? Nós fomos vocacionados para nos tornarmos esse tipo de gente, para termos a maior dessas virtudes, que é qual? É o amor. O amor já diz logo ali, ó, no início, pois o fruto do Espírito é amor. É o primeiro que aparece na lista dessas virtudes, o amor. E a gente sempre diz assim que o amor ele pode ser manifestado a Deus e ele pode ser manifestado ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a tradição judaica. Mas sabe qual é a tradição cristã, irmãos? Jesus eleva esse patamar. Ele fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como Cristo amou a igreja. Olha que coisa. Na tradição judaica, nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então não precisamos dar a nossa vida para o próximo, necessariamente. Mas na tradição cristã, nós devemos amar o próximo como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja dando a sua vida por ela. Então Jesus eleva o patamar. Agora nós amamos o próximo como Cristo nos amou. E se tivermos que dar a nossa vida ao próximo, assim como Cristo deu a sua vida a nós, esse é o nosso papel enquanto seres que amam. Enquanto seres enxertados nessa bananeira, nessa figueira. Então eu termino essa mensagem clamando, rogando ao Pai que nos dê essa capacidade de nunca nos esquecermos de que nós seremos, de que nós cresceremos, de que nós nos transformaremos se nós estivermos ligados ao seu Espírito. Não podemos sair de sua presença. Para onde iremos, Senhor, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Como cresceremos? Como amadureceremos? Como vamos exercer a nossa vocação? Como vamos exercer o nosso chamado? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.